Serão mais 3 perfis na data de hoje de liderança. Como liderar ao invés de ser chefe. Porque quando a gente não tem o autoconhecimento, o que acontece? A gente ou lidera baseado no egocentrismo, ou a gente tenta fazer um copia e cola de alguém, ou do líder anterior que estava liderando aquele setor, aquela empresa, aquele movimento, ou um líder que está do lado, aquele líder que a gente espelha, né? Que a gente gostaria de ser. E em nenhuma dessas opções a gente vai ter a performance que a gente foi abençoado para ter. No início do movimento a gente falava muito, nosso movimento aqui do ecossistema, a gente falava muito que ser tu mesmo é o teu maior potencial. O que isso tem a ver, Duda? Tem a ver de que tu vai ter a tua melhor performance em qualquer situação da tua vida. Tu vai ter a melhor performance nos teus negócios, na tua família, na tua vida pessoal, se tu te apoderar das características centrais da tua essência, ao invés das características que o teu ego faz com que tu te comporte de forma errática. Vamos ver o que o meu amigo Brentano falou. O mais importante é aprender com aqueles de como não fazer as coisas. Não entendi. Então, seguimos para os 3 perfis. Essa metodologia, meus queridos, ela vem de uma base de um conhecimento muito robusto, que era um conhecimento até pouco tempo atrás estudado por pequenos grupos. Esses pequenos grupos se reuniam em ambientes mais secretos, estudavam o símbolo do Enneagrama, que é um símbolo inicialmente para descrever processos, e ele conectava esse símbolo para que a gente pudesse encaixar dentro dessa complexidade, que era esse símbolo, o comportamento humano. E aí estudaram por muitos e muitos anos. Isso é um conhecimento já milenário. O símbolo do Enneagrama já foi visto em desenhos que tem data de milhares de anos atrás. Ele só foi adaptado no último século e foi trazido à tona para pessoas mais comuns como nós, esse conhecimento que se encaixou dentro desse símbolo do Enneagrama. Então, a gente, quando fala de gestão das emoções aqui, não só aqui nos treinamentos que o Jardel ministra, esse conhecimento, a gente não fala Enneagrama, a gente fala gestão das emoções, tá? Porque fica mais palatável. O Enneagrama parece uma coisa meio que, sei lá. Então a gente fala gestão das emoções. Tá bem? Então conhecer o seu perfil natural, o que faz? Como é que isso na prática vai mudar a tua vida? Porque se eu entendo as principais emoções que regem o meu comportamento, eu passo a diminuir as vezes que a intensidade exagerada dessa emoção faz com que eu me comporte como um chefe ao invés de me comportar como um líder. Vou dar um exemplo aqui de cada um dos 9 perfis para vocês. Tá? Por exemplo, ao invés do perfil 1 liderar através da persistência, ele vira um chefe através da raiva. O perfil 2
ao invés de liderar através da sua autoconfiança, da confiança, ele vira um chefe através do orgulho. O perfil 3, ao invés de liderar através da realização, que é o seu potencial, ele vira um chefe através da vaidade. O perfil 4, ao invés de liderar através da sua originalidade, que nós vamos tratar hoje, é o 4, 5, 6, ele vira um chefe através da inveja. O perfil 5, ao invés de liderar através da sua capacidade incrível de planejar, ele vira um chefe através da avareza. O perfil 6, ao invés de virar um líder através da prudência, ele vira um chefe através do medo. O perfil 7, ao invés de liderar através do seu otimismo, da sua capacidade inata de otimismo, ele vira um chefe através da gula. O perfil 8, ao invés de liderar com a sua capacidade de dominância, liderar através da dominância, ele vira um chefe através da luxúria. E o perfil 9, ao invés de liderar através da harmonização, ele vira um chefe através da procrastinação, da indolência. Então, esse conhecimento, quando tu te apodera, é claro, a live vai te despertar, né? A gente tem que sempre dar continuidade dentro de um conhecimento para que a gente realmente consiga se apoderar do conhecimento. Não adianta a gente achar que a gente vai numa live de 30 minutos resolver todas as nossas questões, né? Tem gente que acha que vai resolver todas as questões através do Legendários, que nós vamos amanhã, né? Final de semana, então, é final de semana de Legendários. Olhei, essa madrugada eu acordei, você acha que nós vamos ter que construir uma arca para subir esse monte aí, né? Que vem de chuva e frio aí, não é brincadeira, não. Tô achando que essa turma que vai subir um monte aí vai ser o top Pátria Amada, Legendários Tropeiros aqui no litoral gaúcho. Esse pessoal aí tem bastante coisa para consertar nesse final de semana aí. Peço que todos que estejam na live aí rezem, torçam pela gente, mandem boas energias, porque vão ser 3 dias bem intensos. Bem? Então, bora lá para o nosso conteúdo central de hoje, tá? Antes disso, aqui a produção me pediu, e eu vou fazer essa pergunta para vocês, tá? Eu vou perguntar aqui, vocês me respondem se conhecem ou não. Você conhece seu estilo natural de liderança? Escrevam sim ou não aí nos comentários para mim ver se vocês já conhecem ou não seu estilo natural de liderança. Vamos ver. Sim, conheço, diz o Ivan. Vamos ver quem mais me responde. Jardel, sim. Pessoal, quero ver uns não também aí, né? A Grazi conhece também. Flávio não ainda. Ah, interessante. Quem mais? Reinaldo, sim, verdade. A galera da APTA com certeza tem esse conhecimento da gestão das emoções dominado. O Brentano também, com certeza. Muito bom, muito bom. Eu quero citar, antes de começar, para vocês verem a importância desse tema, que muita gente se afasta porque acredita que já domina suas habilidades naturais, né? Ó, bom dia. Olha só, pesquisas recentes demonstram que mais de 70%, gente, não é 10, não é, mais de 70% da performance
da tua equipe está diretamente associada ao estilo de liderança do gestor imediato. Então, imagina, 70%. Daí a gente vê inúmeras empresas improdutivas aí, mantendo níveis de crescimento medíocres porque a liderança não se desenvolve, né? Ou seja, eu notei aqui, o jeito que você lidera pode destravar ou travar completamente o teu time. Vamos por perfil 4. Semana passada falamos do 1, 2, 3 e agora vamos para o perfil 4, ok? Como esse cara inspira? Ele é o original, perfil 4. E certamente ele sempre vai ter dentro do seu comportamento a autenticidade e a inovação. Fazem parte da vida desse perfil. Então, o que acontece? A forma que ele pensa, deixei bem anotado aqui, eu preciso deixar a minha marca de um jeito diferente. Esse cara é o original. Esse cara, ele tem como força, gente, a capacidade de inovação natural. Ele não quer, ele empurra a empresa para frente através de novos caminhos, através de novos produtos, através de novas formas mais eficientes, mais originais, mais inovadoras de fazer as coisas. Ele tem também uma capacidade única que só ele, entre os demais perfis, consegue de fazer com que a empresa e o time se agreguem a algo mais profundo, a um propósito para realizar as coisas. Diferente dos demais perfis que não conseguem essa profundidade, essa liderança através de um propósito, de algo mais profundo e verdadeiro, esse perfil consegue. Então, quando ele está conectado com essas habilidades, ele vai conseguir liderar. É como se todo mundo agarrasse juntos nessa tarefa de levar a equipe, o setor, a empresa, seja qual for a liderança que esse perfil está liderando, com muito mais força, intensidade e vontade no objetivo. Por um outro lado, eu coloquei também os riscos desse perfil. Ele pode, às vezes, ficar muito introspectivo e se distanciar da equipe. Ele pode também, às vezes, dramatizar demais os problemas. Quando ele vê muitos problemas, ele pode achar que aquilo é quase que insolúvel, porque ele entra emocionalmente naqueles problemas. E outra coisa, às vezes ele pode idealizar demais as coisas também. Então, observa aqui. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Eu posso usar a minha força emocional para liderar, desde que eu entenda quais são e use elas, e ao mesmo tempo, se eu deixar a parte não positiva, que é a emoção desequilibrada, eu posso dar um tiro no pé. Ok? Na prática, gente, eu coloquei aqui, ó. Essa liderança vai ser excelente para áreas criativas, como eu falei, levar a empresa para frente através de fazer diferente, de forma mais eficiente. Projetos que precisam de inovação, branding, comunicação, como eu falei, liderar movimentos com propósito. Tá? Só que a frase final para esse perfil é a seguinte, ó. Como que ele evolui de chefe para líder? Olha só, o chefe original complica para parecer diferente, porque a forma que está sendo feita não é a forma original, única, que aquele indivíduo quer que seja feita. Então, essa é a armadilha que o perfil
original tem que cuidar para não cair. Porque do lado da liderança, o líder original, ele simplifica as coisas para daí ser marcante dentro da sua liderança. Ou seja, introduz eficiência dentro da sua liderança para então ser mais eficaz como líder de setor, como líder de empresa, como líder de comunidade, como líder de qualquer tipo de movimento, onde a liderança, obviamente, precisa ser algo estrutural e fazer a diferença no dia a dia. Vou pegar meu mate também. Vamos para o perfil 5, que é o planejador, ok? Esse cara, ele lidera, ele é o cara da estratégia, é o cara da análise. Perfil 5 do Enneagrama, que é o planejador. Ele sempre vai usar a lógica, sempre vai usar a análise, a estratégia para liderar. Esse indivíduo valoriza muito o conhecimento. Mês passado eu entrevistei uma pessoa e aí, antes de eu entrevistar, obviamente já tinha os testes da pessoa. Então eu já tinha conhecimento que ela era um perfil planejador. Aí eu fiz a pergunta para ela, para testar. Tu é rápido para solucionar problemas? Aí o candidato me respondeu, eu preciso analisar. Ele foi sincero. Normalmente as pessoas vão dizer, não, eu sou rápido. Porque é isso que ela acredita que eu estava esperando como resposta. Quando ele responde para mim, eu sabendo que ele é um perfil 5, e responde que ele não disse que ele não era rápido, ele disse que ele precisava sempre analisar. Se ele diz que ele é rápido, ele perde o cargo na hora. Mas como ele disse que ele precisava analisar, ele estava sendo verdadeiro e ele teve novos pontos comigo. Observa que se tu tem o conhecimento dessa técnica, tu cai em bem menos roubada, as pessoas vão te enganar bem menos, tu vai contratar com muito mais assertividade. Obviamente que para vaga, e aí tem toda a fundamentação de recursos humanos, que a gente lida muito forte no Reborn também, para saber que aquela vaga precisa de um perfil analítico, analisador, planejador, eu preciso ter a descrição de cargo e saber quais as forças emocionais que eu preciso para aquele cargo. Isso tudo a gente trabalha fortemente na mentoria Reborn, que vem crescendo muito. Essa semana vai entrar a primeira mentorada. Na verdade, agora nós começamos a gerar mais movimento na mentoria Reborn a partir de agosto, e novos entrantes estão vindo para aprender, para se transformar na pessoa física ou jurídica. E agora, então, temos a primeira mentorado duplo, né? Venda de cadeira dupla, é um casal, e então também temos a primeira mentorada mulher a partir de agora. Fantástico, estou muito feliz, porque esse movimento, essa mentoria Reborn, ela é muito forte, independente do sexo, né? Para homens e para mulheres. E eu quero ter mais mulheres aqui, porque o DC Leoas já é prova disso, né? As mulheres precisam passar por esse avivamento também, porque, sem dúvida nenhuma, quanto mais liderança mulher a gente tiver, mais nós vamos ter um mundo equilibrado, evolutivo. Então, nós temos que elevar e avivar as mulheres. E o movimento DC Leoas, inclusive,
A Bárbara, que escreveu palminhas aqui, é do Clube Leoas também. Está dando muitas mexidas na mulherada para que ativem as 9 áreas da vida. Eu estou fazendo uma live do gestão das emoções, do ecossistema, mas já falei do Reborn, que é a nossa mentoria, e também já falei agora do DC Leoas, que é o movimento para as mulheres. Que coisa mais linda, hein? Agora me dei conta, né? Então, nós estamos falando do perfil analítico. Estamos com problema de internet. Ah, é? Alguma coisa por causa da chuva, provavelmente, tá? Mas alguém escreveu agora aqui. Estamos com problema com o vídeo. Agora. Caiu a live, provavelmente. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá feio o tempo, né? Tá aqui, ó. Eu fechei É? agora. As conversas aparecem. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Opa. Voltou? Continuamos, então. Que aí tá caindo o mundo aqui para os legendários. Tem bastante barro para subir o monte, né? Uhum. Voltou, o Salésio está dizendo aqui. Salésio. Bora lá, então. Então, gente, o perfil planejador, ele vai levar para a mente a análise. E aí ele vai pensar o seguinte, ó, como esse líder pensa? Antes de agir, eu preciso entender todos os cenários. Aí a gente quer que todo mundo decida da forma igual, rápida, assertiva, mas não... E aí o que acontece? Se esse perfil está sendo pressionado para decidir rápido, ele vai entrar em estresse e vai ser muito menos assertivo. Entendem? Então, olha só quais são as forças desse perfil. Ele tem visão estratégica, muito mais do que os demais perfis. Ele faz decisões ponderadas com muita análise e, obviamente, muito mais assertividade. Ele tem eficiência em ambientes complexos e de alta responsabilidade. Nós temos aqui, por exemplo, um setor de dados na APTA. Setor de dados, informações, análise de mercado, blá, blá, blá. A liderança desse setor é um perfil 5. E tem mais uma pessoa no time que perfil é perfil 5. Porque sempre quando tem análise para estruturação de estratégia, ninguém melhor do que essa competência emocional. Ah, outros perfis vão dar certo, Duda? Vão dar certo também, outros perfis. Mas a pessoa que estiver lá vai ter menos satisfação naquilo que ela está fazendo. Porque a estrutura emocional não comporta análise profunda de dados. Tá bem? Então, por um outro lado, quando eu estou com a emoção muito intensa, ou seja, estou sem autoconhecimento, qual é o risco do perfil? Analisa demais e chega a parar, não consegue decidir. Tem distanciamento emocional com o time. Eu me distancio do time, me distancio da empresa, me distancio dos meus pares para viver o meu mundo mental. Ah, Duda, mas é difícil quebrar isso se eu sou desse perfil. Óbvio, mas é com autoconhecimento que tu vai quebrar isso. Ninguém vai te tirar de lá sozinha, tu que vai sair. Ok? E também resistência em delegar, porque ele acredita que só ele entende a fundo o assunto. Esse perfil, muitas vezes, ele se coloca numa posição não é da emoção do orgulho, mas é o cara, é falta de humildade. Porque ele acha que ele sabe tudo de forma profunda e ninguém entende como ele. Então, é melhor nem conversar a respeito. Afinal de contas, todo mundo é ignorante. Tu entende? E aí eu fico nessa viagem mental a vida toda. Aí, olha só a aplicação prática desse perfil. Perfeito para gestão de projetos, gestão de dados, finanças, tecnologia.
todos os lugares que precisa ter uma comunicação muito prática e assertiva, mas sem muita conversa de conexão humana, ok? É um conhecimento, é um indivíduo muito prático, assertivo, 1 mais 1 igual a 2 e já chega essa conversa. Tá bem? Agora, olha só, como esse indivíduo sai de chefe, que se isola na sua intelectualidade mental e acaba se colocando ao mundo para melhorar o mundo através da sua capacidade inata de se aprofundar e entender os assuntos de forma substancial e profunda. Eu sempre tenho essa frase aqui, como sair de chefe para líder, esse perfil. O chefe planejador trava no excesso de conhecimento e dados, análise. Fica ali, E o líder planejador usa os dados para transformar o mundo e abrir os caminhos, para elevar os seus liderados para um nível de entendimento melhor e maior das suas atividades ou até mesmo de questões mais complexas que ele entende muito bem, domina muito bem. É incrível que esse perfil é o que eu quero dizer para vocês, que veio para mim agora é o seguinte, ó. O que nós temos que entender, gente, definitivamente, quem me ouve já há mais tempo, que não tem perfil melhor ou pior. Existem 9 maravilhas do mundo, que são 9 perfis potenciais de humanos. A grande questão é ser tu mesmo, e não querer ser o fulano e o ciclano. É ter todo o sucesso que tu espera para tua vida. Realizar todos os teus sonhos que tu tem para tua vida usando teus potenciais emocionais e não tentando copiar e colar. Usando os teus potenciais emocionais, evitando que tu utilize a parte negativa da emoção e utilize a parte positiva. Não é bem assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, não tem parte negativa e positiva. Tem o nível de intensidade dessa emoção. Se eu estou agindo ancorado na minha estrutura emocional, que está na nossa alma, está na nossa mente, consequentemente eu estou sendo egocentrista. Mas se eu utilizo a emoção de forma equilibrada, eu tenho uma potência emocional. E aí eu viro aquele líder que a gente vem tanto falando. Olha o Paulo comentando. Quando eu entendi isso, aumentou muito minha autoconfiança. Exato. O Paulo domina já bem mais esse conhecimento, está fazendo muito mais, ao invés de dúvidas, questionamentos ou falta de resultado, vem fazendo muito mais porque se apoderou de quem? De quem mesmo ele é. E não de tentar achar que deveria ter mais resultado porque poderia ser tal e tal e tal e tal e tal. Essas dúvidas fazem com que tu fique enclausurado no mundo mental e não põe os projetos em prática, porque tem o seguinte, vem a dúvida. Eu citei ontem ainda, se eu não me engano, feito é melhor que perfeito. Porque eu lembro de um mentorado que começou há 2 anos atrás comigo, chegou aqui na minha frente e falou, Duda, eu estou pensando em abrir um novo setor na minha empresa, mas é que o telhado não está muito bom daquela área e o piso não está muito bom. Blá, blá, blá. Falei, cara, vai lá e faz desse projeto, bota em prática, depois tu vai arrumando o telhado e o piso. Sai daqui e vai ali comprar as tintas para pintar o piso.
Pinta de tarde e segunda-feira abre o novo setor, porque isso vai potencializar o teu lucro. Ontem nós estávamos falando sobre isso. E hoje ele já paga todo o custo de aluguel dele com o novo setor e ainda sobra um monte de grana de lucro líquido para o caixa. Não vou entrar em detalhes do que é, porque o meu ponto é que tira os teus projetos da gaveta e bora se juntar comigo para transformar o mundo. Esses dias alguém chegou para mim, bah, Duda, tu tá fazendo as lives e tal. Eu falei, cara, se junta comigo para transformar o mundo. Porque o mundo não vai ser transformado por aqueles que estão à busca dos conflitos. O mundo vai ser transformado por mais pessoas como nós, que vamos, através do nosso comportamento, do nosso viver, do nosso avivamento, trazer mais gente para que se agreguem num movimento positivo para a humanidade. Eu sei que talvez vocês achem que eu sou louco, ou meio que utopia, mas é isso que eu acredito, é através da nossa forma de viver, da nossa forma de transformar os ambientes que nós estamos vivendo, por onde a gente passar, a gente deixar um ambiente melhor, não importa o ambiente, pode ser o banheiro público ali do centro, que eu nem sei se tem ainda. Antigamente tinha. Mas se nós passarmos lá e deixarmos um ambiente melhor do que nós entramos, nós vamos começar a entender o recado do que é o reino dos céus aqui na Terra. O reino dos céus não é um planejador lunático que fica enclausurado na nossa mente. O reino dos céus não é um ansioso que tenta antecipar tudo que pode acontecer na humanidade para o dia de hoje. O reino dos céus não é o depressivo que olha para trás e fica ancorado em falta de perdão ou de problemas que foram superados e, ao invés da resiliência de eu acreditar que essas dificuldades foram para mim tornar uma pessoa melhor, ao invés disso eu fico ancorado naquela dor. O mundo vai ser transformado se cada um de nós passarmos por qualquer tipo de ambiente e deixarmos ele melhor. Do banheiro ali do centro, do setor que tu lidera, da empresa que tu lidera, da tua casa, com os teus filhos, com a tua mulher ou com o teu marido. O mundo, com o teu sócio, com os teus funcionários. Levanta de manhã e pensa, obrigado, primeiro agradece, ativa o espírito, eu me conecto contigo, Deus. Obrigado por mais esse dia. Eu vou transformar o mundo hoje. Eu vou transformar o mundo. Como o mundo é tão grande? Como? Fazendo com que cada ambiente que tu entre, tu deixe ele um pouco melhor. O somatório dessa mudança de ambientes para algo um pouco melhor dá uma bomba. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas um movimento como o Reborn, por exemplo, a mentoria Reborn é um movimento. Isso transforma, é como se Deus olhasse lá do céu e visse luzinhas. Se ele vê que tu deixou o ambiente que tu passou um pouco melhor, ele vai ver uma luzinha. Se ele vai ver que mais gente junto está fazendo um esforço conjunto para deixar, quem sabe, um bairro melhor, uma rua, ou um bairro, ou uma cidade, ou uma região, mais luz ele vê. E quanto mais luz ele vê, mais energia ele manda para aquela luz. Acho que eu saí um pouco do conteúdo, né? Filosofando, né? Eu fiz isso na sexta-feira passada, tinha reunião do COGED, Conselho do Desenvolvimento Econômico, que eu sou presidente aqui no município.
E eu estava nos primeiros 20 minutos, estava falando sobre isso, daí até a Uchoa, Maria do Carmo Uchoa, perguntou, Duda, aonde que eu faço o Pix? É de graça a aula hoje? Eu disse, não, isso aí é tudo transbordar. Aí o Jova Tatu Lover Heart. Semear. Isso, semear também é outra forma de falar a mesma coisa, porque a gente vai semeando, assim, né? Olha o quanto que eu estou semeando aqui hoje de manhã com vocês. Certamente, quem conhece a parábola do semeador vai saber que aqui tem muita terra fértil e vai brotar muita planta daqui. Porque é muito semear, são 112 semeares. 112ª live hoje. Estamos semeando. Vamos até 200. Mesmo bate local. Vamos para o perfil 6, o prudente. Tem muitos prudentes que estão aqui aguardando o seu perfil. Esse é o guardião, é o confiável. Ele vai ser líder inspirando segurança, lealdade, proteção do grupo. Esse aí é a leoa, né? Olha só como ele pensa. Olha só, isso é importante. Sempre atento aos riscos, garante que nada saia do controle. Mas olha o mecanismo que ele pensa. Meu papel é proteger o time e prever os riscos. A forma que ele pensa na sua liderança, ok? Quais são as forças? Constrói ambientes de confiança e lealdade, alta capacidade de prever riscos e problemas, inspira credibilidade pela responsabilidade. Olha só, inspira credibilidade pela responsabilidade. Agora os riscos. Porque lembra, ele é o perfil prudente. Por um outro lado, se ele for o chefe, ele vai deixar o medo tomar conta. Aí, ele vai ter muito medo de arriscar e não vai colocar os projetos em prática. Vai ficar no mundo mental. Ontem eu tive uma conversa com meu filho, batendo um papo assim. Eu vi que ele estava um pouco ansioso. E eu perguntei para ele, tudo bem, filho? Ah, pai. Ele deu uma relutada, porque o 6 ele não sabe se ele quer ou não falar. Ah, pai, tô com muita coisa, pai. Tem o alistamento militar. Aí no dia do alistamento eu vou viajar com o grupo de teatro para a escola lá para Venâncio Aires. E o alistamento é de manhã cedo. E depois o ônibus sai na metade da manhã. Aí eu tá, então vamos por partes, como diria o Jack, o estripador. Os mais novos não vão saber o que é isso, né? Pesquisem depois no Google aí, o Jack Estripador. Estripava por partes. Aí eu falei, cara, ó, vamos lá. Que hora começa Vamos colocar isso aí num plano. Porque quando o perfil 6 coloca num plano, ele diminui a ansiedade. E aí ele bota em prática. Aí, horário do alistamento, 7 horas, 9 horas está liberado. 11 horas parte o busão, o cara vai dar tempo, o pai pode te pegar lá, te levar lá. E, em último caso, se tu perder o busão, o pai te leva de meio-dia lá no Venâncio Aires. Ah, pai, aí tu já me ajudou muito. Então, beleza, já está combinado. Observa que se eu fico no mundo mental, acelerando a minha ansiedade, eu estou deixando o medo tomar conta. Mas se eu boto em prática, separo aqui, ok, peço ajuda se eu preciso, eu diminuo a ansiedade, coloco em prática. E vivo melhor, né? Então, observa como a gente usa a técnica ao nosso favor, ainda mais se a gente conhece os perfis que estão na nossa família e na nossa empresa.
Então, qual é o outro risco? Desconfiança excessiva, cria um ambiente tenso, e aí quando é um perfil 6, autopreservação, ele fica mais introspectivo, gerando desequilíbrio energético. Quando é um perfil 6 sexual, que é a melhor defesa ao ataque, eu desequilibro o sistema atacando. Mas tudo é em função do medo, né? Então, ao invés de dialogar, eu tenho 2 comportamentos erráticos. Esses são os riscos desse perfil. Pode sobrecarregar-se tentando proteger a toda. Ele está preocupado com todo mundo, né? Ele acha que todos os problemas do mundo ele vai conseguir controlar. Aí, como ele pensa em todas as possibilidades, algum dos riscos ele mapeou, né? Mas é impossível, gente. Aí é uma ilusão originada pelo medo. Aí, aplicação prática desse perfil. Ideal para áreas de segurança, jurídico, finanças, compliance, saúde, gestão de riscos. E aí, gente, como ele sai de chefe para líder? Tá? O chefe prudente paralisa por medo, que eu falei para vocês agora, dei explicações detalhadas do que isso trata. O líder prudente protege para que todos possam avançar. Ou seja, ele ajuda a tornar um ambiente mais seguro, mas sem exageros. Sem deixar com que a necessidade de enxergar todos os riscos vire um nível de estresse para ele, e ele acha que é só a cabeça dele que está em atividade lunática, porque ele acha que a energia que está dentro da mente dele ninguém está percebendo. É loucura, né? E estou eu ansioso aqui ao extremo e acho que o mundo não está percebendo. Vocês sabiam que as mentes se comunicam, né? As mentes se comunicam de forma energética. O que tem mais no universo? Matéria ou energia? O que tem mais no planeta? Matéria ou energia? Pense um pouco comigo. Muito mais energia do que matéria. E essa energia, ela tem comunicação. Por isso que a gente fala tudo é energia. Tudo é energia. Nós estamos aqui numa energia materializada em corpo físico. Tudo é energia, inclusive a matéria. Mas esse é tema para outros momentos, né? Para nível de profundidade, que a gente tem que tomar um mate juntos para bater esse papo. Então, quero convidar vocês, para quem ainda não fez e gosta desse conteúdo, sente, dia 13 e 14, tem imersão ministrada pelo Jardel sobre esse conteúdo. Custa, se eu não me engano, 297. Hã? 1297. R$ 1.297 para te apoiar. Gente, a gente não quer ganhar dinheiro com isso. É para te elevar. Então, bora fazer gestão das emoções. R$ 1.297. Segunda cadeira é quanto? 997. Aí quer fazer com a mulher ou com o marido, mais 997. Dá 2.000. E esse treinamento é o que mudou começou a mudar a minha vida em 2016 para 2017. Então, semana passada a gente viu o persistente, o confiante, o realizador. Produção, quem quiser participar é só chamar no direct aí ou mandar uma mensagem que a gente ajuda aí, a turma ajuda na inscrição, tá bom? Então, semana passada a gente viu o persistente, confiante, realizador. Quem não assistiu a live, busca lá, tá no YouTube, produção? Tá no YouTube. Hoje a gente viu o original, o planejador e o prudente. E semana que vem, depois do Legendários, o otimista, o dominante e o harmonizador. E aí a gente fecha os 9 perfis de liderança. Por que as empresas como a Apta têm crescimento, altas taxas de crescimento? Por que empresas que dominam isso têm mais resultado? Porque as pessoas trabalham com mais afinco,
vivem melhor, as pessoas têm mais qualidade de vida, gostam mais do que fazem, e isso tudo vira o que eu falei do líder original, né? Vira um movimento com propósito. E aí os resultados são muito mais efetivos e todos vivem melhor. Vamos fazer a nossa mentalização final para nós fechar a nossa egrégora de hoje. Peço que todos, no final de semana, estejam rezando. Tem 10 pessoas indo comigo para os legendários este final de semana. Então, precisamos da oração de vocês. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por mais essa live, obrigado por mais esse transbordar daquilo que meu coração e minha vida está cheio. É por isso que eu transbordo, Pai, porque Tu encheu meu coração. Que Tu possa nos abençoar nesse dia, nessa semana, nesse final de semana, e que Tu faça as curas que Tu sabe que precisam ser feitas. Que cada um que passou pela live de hoje deixe o ambiente um pouco melhor, para que no somatório de cada um de nós a gente tenha uma luz mais brilhante para o céu. E que Deus retroalimente essa energia positiva, fazendo com que cada um dos nossos movimentos seja potencializado pela força dele, pela energia dele, pelo querer dele para as nossas vidas. Abençoa cada família, Pai, que por aqui passou, cada filho, cada esposa, cada mulher, cada marido, que essas famílias também se fortaleçam como a Tua unidade e que elas transformem outras famílias. Que nós possamos fortalecer o nosso movimento em busca de um mundo melhor, de um mundo mais saudável, de um mundo que represente o reino dos céus. É isso que eu desejo e é isso que eu peço para todos que nos acompanham e para todos os seres humanos dessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, galerinha! Mais uma semana fantástica fazendo o que tem que ser feito. Bora fazer o que tem que ser feito, porque Deus faz o impossível. O possível está exclusivamente na nossa mão. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.